pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Tamara Lima, da disciplina de Educação Física da Rede Municipal de Educação de Picos. Na aula de hoje nós iremos falar ainda sobre as práticas corporais de aventura. Lembram que na aula passada eu falei do arborismo e hoje nós vamos falar de outra prática corporal de aventura, o surf. Você conhece? Já praticou? Conhece alguém que praticou? Vamos comigo conhecer um pouquinho mais desse esporte, dessa prática de aventura bem divertida, bem legal. Vamos ver se é possível a gente realizar alguma coisa por aqui sobre isso. O que é que vocês acham? Então, essa aula tem como objetivo investigar a história do surf e identificar algumas manobras que eu não conheço, mas a gente vai aprender junto, reconhecer algumas competições e atletas dessa prática. Então, você tem ideia de onde é que surgiu o surf? Em qual lugar do mundo, em qual país? Aqui em Picos, dá pra gente praticar o surf? Alguma vez na sua vida você já fez essa prática? Já viu alguém praticando? Né? Você conhece algum nome de algum surfista famoso brasileiro? Faça aí suas reflexões, suas anotações, discuta com seus colegas, com seus irmãos, com a sua família sobre essa prática e aprenda mais um pouquinho dessa prática de esporte radical, esporte de aventura, que movimenta muita adrenalina, né, na sua prática, né? Aventura, uma coisa bem legal, ser praticada. Mas não sei se é possível a gente fazer isso no nosso dia a dia, na nossa realidade. Então, o surf é um esporte, né, uma prática corporal de aventura, um esporte marítimo em que a pessoa fica de pé sobre uma prancha. Né? Uma prancha é como se dizer assim, um pedaço de madeira, né, bem grande, e que o atleta fica em pé. E isso ele vai se deslizar sobre ondas do mar, aproveitando o impulso do vento, né? Faz evoluções, faz manobras, passa por entre essas ondas, por cima, por baixo, dentro, vai depender das manobras. Um esporte bem diferente, bem radical. E aí, aquelas perguntas que eu fiz anteriormente, dá pra gente praticar? Você já praticou? Já viu alguém praticando? Não é um esporte muito difundido na nossa região, no nosso país, mas é bem praticado pelos brasileiros, sim. E é possível a gente realizar. Então, como é que surgiu esse esporte? O surf surgiu, é a primeira hipótese, ainda não tem nada confirmado, né? Só histórias, que ele surgiu na Polinésia Francesa ou no Peru, né? No Havaí também, né? Onde é o celeiro dos grandes surfistas, eram praticados, né, de acordo com a hierarquia, ou seja, os grandes, os nobres, os reis e os filhos dos reis surfavam em pé, em pranchas, né, em ondas bem grandes, a mais de 2 metros de altura. E as pessoas que conseguiam realizar isso eram consideradas realezas, reis ou filho de reis. Então, era proibido para os nativos da região, para as pessoas que não eram dessa classe social da nobreza. Então, 1948, raízes, né, surgiram lá na costa da Califórnia, nos Estados Unidos, alguns praticantes dessa prática. Então, existem várias teorias, né, sobre a história do surf. Ou lá na Polinésia Francesa, no Peru, no Havaí e na costa da Califórnia, né, essas três histórias sobre o surgimento dessa prática corporal de aventura. No Brasil, os trabalhadores das companhias aéreas tiveram contato com essa prática fora do Brasil e trouxeram para o Brasil, para o litoral brasileiro de Santos, né, uma praia lá de São Paulo. Lá por volta de 1987 aconteceu o primeiro campeonato brasileiro de surf masculino. E só em 97, um dia desse, tá, pessoal?
as mulheres começaram a entrar nesses campeonatos, incorporar esses campeonatos também, os campeonatos brasileiros. Com relação às pranchas, né? As pranchas são o instrumento principal para a realização dessa prática. Existem vários modelos, várias formas e vários tamanhos, mas em geral, elas atualmente são feitas de vários materiais, mas no início era feito de madeira, depois começou a ser feita em 1950 por espuma, e depois por um material, né, de resina que é bem mais leve. Atualmente as pranchas são com esse material que é chamado de poliestireno, que é um material que reveste uma resina, né, que torna a prancha bem mais leve para realizar as manobras. Mas existem vários tipos e ainda existem os tipos de madeiras que são os mais tradicionais. Então, trouxe aqui uma atividade para você fazer aí na sua casa. Escolha um dos tipos dessas pranchas e desenhe no seu caderno, colocando características, né, preferências, escrevendo o seu nome. Faça um desenho bem legal. Geralmente, pessoal, as pranchas, elas são desenhadas pelos próprios atletas que colocam sua marca, seu símbolo, como se fosse uma arte, né, deles, uma pichação, né, um grafite, na verdade, em que eles colocam suas características nessas pranchas. A gente vê muito isso em alguns filmes. E aí, né, vamos conhecer um pouquinho das manobras que são realizadas. Gente, não conheço muito essa prática. Essas manobras, os nomes, né, são estrangeiros, mistura de indonésia com inglês, mas vamos lá, vamos conhecer um pouquinho. A primeira que a gente vai citar aqui é a furar a onda, né, que é passar por debaixo da onda, né, uma das primeiras manobras que quem está iniciando nessa prática começa a fazer. E é uma técnica para você aí que vai para o mar, né, vai para a praia pela primeira vez. Nunca tente bater de frente com a onda, né? Sempre passe por baixo dela. É muito pesada, é muito forte, o mar é muito violento. Então, ao invés de você querer bater de frente, né, com a onda, passe por baixo dela que vai ser mais fácil para você. E isso é uma técnica utilizada pelos surfistas, que é furar a onda, né? Não bater nela de frente. Depois nós temos a cavada, que é esse desenho que apareceu aí no segundo momento, que é essa manobra aí que esse surfista está fazendo. É uma manobra também de base do surf, que é uma das primeiras manobras que quem está começando aprende a fazer. Básico, né? Mas eu não consigo. Depois nós temos o tubo. O tubo é esse movimento aí, é como se a pessoa passasse por debaixo da prancha ou por dentro dela, da onda, né, com a sua prancha, como se ela fizesse um tubinho e a gente passasse por dentro dele, né? Por isso esse nome de tubo. Depois nós temos 360 graus, que é um círculo, né, que o atleta dá, né, com base na onda. Esse círculozinho de 360 graus. Depois nós temos o aéreo, né, que é o movimento de sair totalmente da onda, ficar como se fosse voando, né, no aéreo, e aí depois retornar para ela, sem cair, tá, pessoal? Nos campeonatos, o que é levado em consideração são os erros e não os acertos. Quando os atletas do surf vão para campeonatos, eles não podem errar, então eles têm que fazer as manobras e voltar, né, para a onda, voltar para o mar sem cair, né, sem desequilibrar. Depois nós temos o flutuardo, que é esse outro movimento aí que apareceu, que é como se fosse um salto, né, flutuando por cima da onda. E é chamado de flutuardo. Nós temos ainda
Esse movimento aqui, que chama black side, que é chamado de traseiro, é como se a prancha desse assim uma traseira, né? Faz esse espichado assim com a parte final da prancha. Nós temos também pela parte do lado de frente, né? Que é mais ou menos chamado de forward side, que é o lado da frente. Como ele está fazendo aí, tá, pessoal? Nós temos ainda o expulsar, que é outra manobra, né, em que o atleta ele é expulso da onda, né? Também é uma manobra utilizada no final dos campeonatos. E nós temos o pendurar 5. O atleta fica sobre a onda e vai caminhando na prancha, né? É chamado de pendurar 5, né? Gank 5. Nós temos ainda outra manobra que é a rasgada, né? Como vocês estão vendo aí, é como se o atleta cortasse a onda, né? Rasgasse ela, por isso esse nome, essa nomenclatura. E nós temos esse outro movimento que é a vaca. Vocês estão vendo aí, essa onda é bem grande, né? Pois é, como se ele pulasse da onda, né? E caísse embaixo, quando ela vai fazendo assim a volta. É bem radical. E aí, quais as dificuldades você encontra para praticar o surf em sua cidade, né? Na nossa cidade, em Picos, acho que a maior dificuldade é a gente não ter o mar, né? Mas nós estamos um pouquinho perto, né? Nas férias dá para a gente dar uma passadinha por lá. Escreva aí no seu caderno as justificativas, por que você não pratica esse esporte, né? Tente argumentar, faça uma redação, escreva, argumente, né? Conte os seus sonhos, seus planos para um dia conhecer o mar, quem não conhece, ou um dia se tem vontade de praticar esse esporte ou não, o que é que acha sobre ele, né? Com relação às competições, existem competições em várias partes do mundo, né? Competições mundiais de surf, como na Austrália, Indonésia, Polinésia, o Brasil também, Estados Unidos, África do Sul e França. Geralmente países que são banhados, né, pelo mar, pelo oceano. E com relação aos surfistas, atletas, né, brasileiros, a gente tem bem conhecido Gabriel Medina, né, ganhador de medalhas, mundialmente conhecido, entre outros, Adriano Souza, Felipe Toledo, Ítalo Ferreira. Pesquisa aí o nome, um atleta dessa prática na sua casa. Com relação aos destinos que a gente pode praticar o surf, né? Existem várias praias brasileiras, mas as melhores são as praias do Paraná, onde as ondas lá alcançam tamanhos bem grandes, então dá para fazer bastante manobras, né? E aqui algumas praias bem conhecidas, né? Destinos lá do Paraná, que é lá no sul do Brasil, que dá para a gente praticar esses esportes, são conhecidos, né, onde acontecem os campeonatos, certo? E aqui eu trouxe para vocês as sugestões, né, de alguns filmes para que vocês possam assistir na casa de vocês e ver, né, algumas dessas manobras que eu citei aqui, conhecer um pouquinho mais desse esporte, já que a gente não pode praticar no nosso dia a dia. Então, escolha um desses filmes, uns filmes bem bacanas. Eu gosto bastante desse aqui, ó, Salt Surf, ele passa uma mensagem bem bacana. E para as crianças, nós temos essa animação aqui, ó, Tá Dando Onda também, que é bem legal de assistir. Eles estão no Netflix, você também consegue achar no YouTube, né? Eles completos, coloque o nome, né, do filme e coloque o nome completo, que aparece lá traduzido, que dá para assistir, para você assistir em casa e conhecer esses filmes, certo?
E para a terceira atividade para vocês, construir uma prancha, né? Pode ser com qualquer material, use sua criatividade, tire uma foto, mande para o seu professor, divulgue nas redes sociais, faça uma prancha aí com o seu estilo. Pode ser desenhada, pode ser com material reciclado, de isopor, ou de um pedaço de madeira, né? De um pedaço aí de algum material reciclado. Seja criativo, pinte, desenhe, construa a sua prancha, né? Uma atividade para vocês fazerem aí em casa sobre essa temática. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Na próxima semana ainda falaremos sobre os esportes radicais, né? As práticas corporais de aventura. Agora nós vamos conhecer outra prática, mas só vou dizer na próxima aula. E até a próxima semana, viu, pessoal? Beijão e tchau, tchau!